Fim da coletiva, né, do Rafael Menin, um dos principais acionistas da SAF atleticana, e realmente é o que vem comandando o futebol do Atlético. Muita coisa foi esclarecida, outras coisas, ao meu ver, não, né? Ficou muito do mesmo ali. A gente esperava realmente que essa entrevista, pelo menos eu, teríamos ali uma solução, mas não tivemos solução. E eu vou pegar uma pergunta aqui, quero a opinião de todos vocês aí. Meu amigo Beto Guerra, né, fez uma pergunta: o Atlético de 2021 para cá, o elenco cada vez ele vem ficando mais fraco, né? O Atlético vem ficando menos competitivo. Em 2021, 2020, sondávamos Diego Costa, tirávamos Nátio Fernandes do River, Racing, né? A gente ia lá no Racing e buscava o Zaratio, entre outros, né? Jogadores aí especulados no Atlético, eram grandes jogadores que o torcedor sempre brincava: opa, esse é para buscar aí no aeroporto, pagar 60, 70 milhões, coisa que hoje realmente não acontece. Então eu também, assim como o Beto Guerra, nunca estudei futebol. Eu apenas sou um torcedor que acompanha o Atlético 44/38 todos os dias, e para mim não precisa entender de futebol para saber que o elenco do Atlético, ele sim, o elenco de 2021 para cá, ele vem se enfraquecendo cada vez mais. É só você pegar o banco de reserva. Se você tira o Hulk hoje, você coloca quem? Se você tira o Coelho, que hoje o Atlético tem a Coelho dependência, quem vai no lugar do Coelho? Você tira o Rony, quem? O Atlético não tem um primeiro volante de origem. Você tira aí o Lianco hoje da zaga, quem você coloca na zaga? Você tira o Scarpa do meio campo, quem você coloca no meio campo? Então, tá nítido para todo mundo que o elenco do Atlético, sim, o elenco se enfraqueceu de 2021 para cá, mas Rafael Menin discorda. Vamos acompanhar o que ele disse aí. Parabéns para a pergunta do Beto Guerra, gostei demais. E para mim, que não estudei futebol, o elenco do Galo, sim, é fraco. Acompanha. Futebol, de novo, não é assim, modo carreira. Compra esse atleta, vende esse. A vida real é muito mais difícil, sabe? Rafael, foi dito que o Atlético, virando SAF, teria uma gestão mais profissional, mas hoje o Atlético deve vários clubes, inclusive os próprios jogadores. O planejamento com relação à dívida do clube que foi passado no Galo Business Day não se concretizou, e hoje a dívida já começou a crescer ao invés de diminuir. Foi dito que o Atlético seria uma potência mundial, mas a realidade é um elenco enfraquecido ano após ano, que não faz mais grandes contratações como em 2020 e 2021, por exemplo. Concordo. Quando vocês pensavam grande, haja visto na época Hulk, Diego Costa, Nátio, Zaratio, enfim. Foi dito que sem os juros o Galo poderia investir em 4 Hulks, mas o valor que o clube paga por Hulk segue alto e em breve poderemos não ter nenhum Hulk sequer. A pergunta que eu faço é: por que o torcedor agora deveria acreditar na SAF de vocês se muito do que foi dito não esteve nem perto de se concretizar? Obrigado. Beto, eu respeito a sua opinião, mas eu não posso concordar com ela, tá? Aí é, de novo, opinião. Em relação a... Posso falar? Você está conversando com Olha aí. Cara, vou ficar calado. Em relação aos 4 Hulks, tocou na ferida mesmo. Um pouco da minha fala aqui no começo do ano, no começo da entrevista. O futebol hoje brasileiro, ele mudou substancialmente, né? Então eu te falo que hoje, não posso falar nomes, né? Mas o salário do Hulk, quando ele vem em 21, a gente tem no elenco do Atlético, não tem 2 ou 3. A gente tem meia dúzia de atletas que ganham um salário muito parecido com o que o Hulk ganhava há 4 anos atrás, né? Esse é o primeiro ponto. Falar em elenco, que o elenco vem sendo enfraquecido ano após ano. Escuta, vou até tirar a aceleração aqui, cara. O elenco vem enfraquecendo ano após ano. Para mim, sim, o elenco vem enfraquecendo ano após ano. É opinião, né? Não é opinião. Acho que não foi sorte a gente ter chegado na final da Libertadores, não ter chegado na final da Copa do Brasil, né? Não deve ter sido sorte, deve ter tido algum mérito, né? De ter sido ex-campeão mineiro, de ter sido o clube que nesse quinquênio foi o terceiro que mais pontuou nas 3 principais competições, né? E de fato o ano de 21 foi um ano mágico. Lembrando, tá? O elenco de 21 foi montado pelo Alexandre Matos, Jorge Sampaoli, depois eles chegaram e colocaram algumas pecinhas ali, tá? Maravilhoso para todo mundo. Mas o ano passado poderia ter sido, às vezes uma bola entra, poderia ter sido um ano tão bom quanto, né? Em 21 nós ganhamos o Brasileiro e a Copa do Brasil, poderíamos ter ganho a Copa do Brasil e a Libertadores. Chegamos nas 2 finais. Então, se a bola tivesse entrado, se aquele gol do Vargas tivesse entrado e a gente tivesse ganho... Lembrando que o Atlético não contava mais com o Vargas, tá? Era Vargas e Kardec, os nossos atacantes, para 2024. A Libertadores, você manteria a sua afirmação?
Pois é, né? Então, assim, a gente não pode definir um trabalho em função de uma bola que não entrou. O Galo foi eliminado no ano passado, na primeira fase da Libertadores, e perdeu pro aquele clube do sul do Brasil, que fugiu o nome aqui agora. Passando até uma perca para eles. Foi? Brasil de Pelotas. Imagina. Perde para o Brasil de Pelotas nas oitavas ou na fase anterior e não passa de fase na Libertadores. Terrível. Mas chegar em 2 finais, né, ganhar o Mineiro, ter tido um desempenho muito ruim brasileiro, de fato, né, não dá para cravar que o clube foi piorando ano após ano. Não dá para. De novo, eu não concordo com a sua afirmação. De novo, a gente errou, a gente sempre gostaria de. Então o Galo não precisa contratar, não. De ganhar tudo. Não tem como ganhar tudo, né? Você tem 10 clubes que estão cada vez mais estruturados, que também querem ganhar, que também investem, né? Estão tirando 1 ou 2 clubes que de fato conseguem entrar em todas as competições, assim, pô, esse clube, ele é favorito. O Galo tem que é o que a gente está buscando, né? Tá ali num bloco de clubes que vai disputar, vai fazer boas competições, eventualmente vai ganhar uma, vai ser vice de outra, vai ter um sucesso, vai ser eliminado nas oitavas por um time pequeno, isso vai acontecer, né? Mas o trabalho é para que o Galo tenha um time competitivo, forte, um bom elenco, né? Agora, ganhar todas as competições, repetir o ano de 21. Lembrando, tá? O Beto não falou em ganhar competições, ele falou em elenco forte. Todos os anos, é impossível, né? Então, você cobrar isso da gente, e a gente nunca falou que o Galo ganharia tudo. Foi falar que o Galo seria um clube competitivo e que estaria entre os grandes elencos do futebol brasileiro. E não está entre os grandes elencos do futebol brasileiro. O Atlético briga, final do ano é meio de tabela, sul-americano. Eu acho que nesses 4 anos, aí não sou eu que falo, tá, Beto? Quando começam os campeonatos, quando começam os anos, a gente vê a imprensa de fora, ESPN, Sport TV, TNT, sempre quando tem aquela montagem de elenco, o Atlético não, é terceiro, quarto, quinto, ou sexto, mas nunca é o 10º elenco, como não foi também no começo desse ano. Então lá fora, o que a gente escuta é que o Galo tem um bom elenco, tem os seus problemas, mas o Galo foi, e continua sendo esse ano, continua tendo um elenco com bons nomes, com jogadores tarimbados, com jogadores com histórico recente de muita entrega, né? Então eu realmente não concordo com a sua afirmação que o Galo vem enfraquecendo o elenco ano após ano. Aí eu pergunto para você, torcedor, você concorda com o Rafael Menin? Realmente o Atlético não vem enfraquecendo o seu elenco de 2021 até no dia de hoje? Responda aí que eu quero saber a sua opinião. Isso. Qual é a sua formação? E agora a pior parte, né? A pior parte. Então quer dizer que para você, né, avaliar se o elenco é forte ou não, você tem que ter uma formação no futebol. Então ele está falando com mais de 10 milhões de torcedores atleticanos que não tem formação no futebol, não podem falar que o elenco do Galo é fraco, né? Escuta. O elenco ano após ano vai ter dados. Né? Qual é a sua formação? Qual é a sua formação? Você nunca estudou futebol não, né? Assim, curso? Pois é. Então, gente, de novo, futebol tem que ter um pouco mais de profundidade, sabe, Beto? Para a gente cravar determinadas coisas em relação a finanças, a elenco, tamanho de elenco. Se não tiver muita densidade no debate, fica um debate muito impreciso. Eu acho que está faltando isso, é culpa do clube, culpa também da imprensa, né? Está faltando um debate mais qualificado. E aí, quando a gente tem um debate com mais profundidade, escuta o clube, vem cá, conversa com o Siga, conversa com o Paulo, conversa com o Vitor, eventualmente conversa com o acionista. Vamos falar um pouco aqui de dívida, de elenco, de estratégia. Eu acho que a comunicação vai chegar para o torcedor de uma forma mais precisa. Tá? Então, assim, eu realmente eu faço aqui uma minha culpa, a gente errou muito, a gente aprendeu muito, a gente ficou triste com a porção de coisas que aconteceu. Eu, como torcedor apaixonado e como acionista da SAF, não sabe o tanto que dói em mim. Uma derrota para o Cienciano, uma derrota para o Botafogo, terrível. Me falar que aqui é terra arrasada, eu acho que não. Né? Um resumo do que foi feito: arena, investimento em CT, marca, profissionalização, que você citou aqui no começo, porque no clube, o Beto, talvez você não conheça todos, né? Mas tem profissionais do mais alto nível. Lá no CT, o nosso corpo médico, a turma de fisiologia, fisioterapia, comissão técnica, né? A própria base que veio evoluindo. Quando vem aqui para a sede da SAF, alguns devem ter conhecido a sede nova da SAF, né? Os diretores, né? Os gerentes, é a turma super qualificada. E eu conheço o Galo já há muitos anos, sabe? Eu posso te afirmar que quem está gerindo o esporte e todas as áreas do clube é uma turma de muito bom nível.
muito qualificado. Então, eu acho que é sacanagem falar que não é profissional, que não tem gestão. Não falo comigo como acionista não, tá bom? Estou falando em nome dos profissionais do Galo, tem alguns aqui comigo, né? Domingo, Pedrão, Carlinhos, Bruno, Léo, Rivelli tá no cantinho ali, aqui tá, que não estou vendo. Então, pô, muita gente boa, batalhadora, que se formou no futebol, que fez pós-graduação, que estudou, que tem experiência em outros clubes, em outras empresas, que está aqui se matando. Então, eu tenho que falar aqui em nome do time do Galo. Quando eu falo time, é o time dos atletas, comissão técnica, quem está lá no CT e quem está aqui. Tem muita gente boa e muita gente profissional. Acertamos tudo? Erramos. Mas teve muito trabalho, tiveram muitas conquistas dentro e fora de campo. Me surpreende, pelo teor das suas afirmações, não reconhecer, sabe? Mas, de novo, eu tenho que respeitar a sua opinião, você tem a sua, eu tenho a minha. Ok? Não, isso eu falei aqui no começo, né? Me chateia um absurdo, você não faz ideia. A gente tem dado um passo atrás, a gente teve um atraso numa operação de captação, né? Dívida com clubes que não nos pagam, o próprio fechamento da arena. Nosso fluxo de caixa, ele perdeu um pouco da previsibilidade, né? Com toda a dificuldade que nós tivemos nos outros anos, esse primeiro semestre foi um pouco mais duro. Nisso, eu em nenhum momento me furtei de falar. Estamos de acordo, estamos 100% de acordo. A gente não está de acordo quando você fala, não tem elenco, cada dia pior, não estamos de acordo. O que não significa, Beto, que no final do ano a gente pode ter um sucesso esportivo, mas como podemos também ter um sucesso esportivo, né? Vamos trabalhar para que a gente seja feliz, não é isso? É o que você quer, é o que eu quero, é o que todo mundo quer, é o que quem pensa que quer. Tá aí, então tire suas conclusões, né? Você acha realmente o Atlético ainda tem um elenco forte, o Atlético tem um elenco competitivo? De 2021 até hoje, o Atlético realmente não enfraqueceu o seu elenco? 22, 23, 24 e 25? Quero que você responda aí, é muito importante saber a sua opinião, beleza? Lembrando, mais tarde a gente volta com mais vídeo, mais conteúdo pra você. Eu quero ouvir a sua opinião, torcedor atleticano, sobre tudo isso que aconteceu. Ficou satisfeito com o que foi dito? Comenta aí.